Vamos lá, pessoal. Esse exemplo é um exemplo de uma função que não é contínua no zero zero, mas admite derivadas parciais nesse ponto. Então, é uma função que não é contínua no zero zero, mas admite derivadas parciais nesse ponto, na origem, e o valor das derivadas parciais nesse ponto vai ser zero, né? Antes de fazer esse exemplo, né, eu queria só fazer uma lembrancinha aqui, trazer uma lembrança. Vamos botar numa cor verde aqui, por exemplo. Lá em cálculo 1, toda vez que a gente tinha uma função que era derivável num ponto, então ela era contínua nesse ponto, né? Era uma coisa até fácil de provar, porque o resultado é esse, né? Ó, se f definida num certo conjunto da reta, podendo ser toda reta, chegando na reta, é derivável, se é derivável em A pertencente a D, então f é contínua em A. Isso é f é contínua em A. É fácil verificar isso. Como que a gente faz? Não. Bom, primeiro a gente sabe que existe a derivada, né? Se é, ó, de fato, vamos provar. De fato, se f é derivável em A, então o limite existe, né? O limite existe. O limite que define a f' de A, né? Então quer dizer que a f' de A é igual a limite para h tendendo a zero de f de A mais h menos f de A dividido por h. Né? Que é a mesma coisa que eu falar aqui, o limite para x tendendo a A do f de x menos o f de A dividido por x menos A existe, tá vendo? Então existe o limite, eu chamo ele de f' de A. Então esse limite aqui existe, esse último, tá bom? Vou usar esse último aqui, tanto faz. Se eu quiser usar o primeiro ou o segundo, vou usar o segundo no meu argumento. Bom, eu quero provar que se uma função é derivável, então ela é contínua. Se ela é derivável, eu sei que esse limite existe. Agora, provar que uma função é contínua, né? Ó, para provar que f é contínua em A, precisamos mostrar que o limite para x tendendo a A de f de x seja igual ao f de A. Né? Isso aqui é a definição de continuidade que a gente viu, inclusive, em duas. Enfim, dá para aplicar isso para n variáveis. Só que eu posso reescrever essa última desse jeito, simplesmente, ó. Eu posso passar esse f de A para dentro aqui do limite e fazer esse limite ser igual a zero. Então, para uma função ser contínua, uma função é contínua se e somente se isso acontece, se e somente se isso aqui acontece. Vamos olhar para essa última. Então, eu vou provar o seguinte, se a f é derivável em A, então isso aqui acontece. E como isso acontece, a f é contínua, aí eu vou ter provado o que a gente queria provar para uma variável, tá? Então, para uma variável real, se uma função é derivável no ponto, ela é contínua no ponto. E eu vou provar isso agora, ó. Bom, como f é derivável, eu posso fazer isso, ó. Limite para x tendendo a A de f de x menos f de A é igual a limite para x tendendo a A de f de x menos f de A. Agora eu vou fazer simplesmente um argumento, ó, de multiplicar e dividir por x menos A. Tá vendo? Como a f é derivável, na hora que eu escrevo esse argumento aqui, eu tenho certeza que eu não estou causando nenhum problema ao fazer essa conta quando x tende a A. Porque isso aí é f' de A. Isso tende para um número que é o f' de A, então ele existe. Por outro lado, quando x tende a A, esse tende para zero. Então a gente tem aquele caso em que um é limitado e o outro vai para zero. Então essa última conta está dando zero. Ou seja, este limite está dando zero. Então, portanto, a gente provou que se uma função é derivável em A, faltou colocar aqui, né?
em A. Então, portanto, quando uma função é derivável em A, a gente provou que o limite para x tendendo a A de f de x menos f de A é zero. Ou seja, quando x tende a A, o limite da f de x é igual a f de A. E, portanto, a f é contínua nesse ponto. Tá? Daqui a gente conclui que f é contínua. Então, aqui eu fecho o rascunho e a gente acabou de mostrar, então, que para funções de uma variável real, a valores reais, né? Isso se estende para complexo, mas vamos manter aqui nos reais. Uma função de uma variável, quando for derivável no ponto, ela é contínua nesse ponto. O que a gente está mostrando, está querendo mostrar nesse exemplo aqui, né? Agora esquece o verdinho que eu fiz aí. O que eu estou querendo mostrar com esse enunciado é o seguinte: é possível eu ter funções de duas variáveis de maneira que a derivada parcial existe, mas a função não é contínua no ponto. Isso mostra que a noção de derivada parcial ela é mais fraca no sentido de tentar estender a noção de diferenciabilidade de uma variável real para duas ou mais variáveis reais. Ou seja, de certa maneira, a derivada parcial não estende os conceitos da derivada de uma variável real. Então, eu não posso falar que a derivada parcial é a generalização da derivada de uma variável que a gente aprendeu em cálculo 1. Ela ainda não é. A gente vai ver que ela é um indício, né? Ela ajuda a gente a, de fato, calcular a derivada na extensão, no caso, quando eu tiver com mais variáveis. Mas a derivada parcial em si não é apropriada para dizer, para ser colocada como uma extensão da noção de derivada de funções de uma variável real, tá? Então, agora vamos, de fato, calcular o que a gente estava se propondo aí. Vamos mostrar o quê? Primeiro, né? Vou colocar em azul a solução. Deixei em verde o rascunho que a gente fez do conceito de diferenciabilidade implica a continuidade de uma variável. Agora eu vou colocar em azul a solução desse enunciado aqui, né? Então, a gente quer provar o seguinte, que a função não é contínua no 0, 0, mas admite derivados parciais nesse ponto. Então, essa função, vamos lá para baixo, reescrever. Então, a gente está falando com essa função. Vou escrever ela aqui de novo, só para a gente não ter que ficar voltando lá em cima. Então, essa é a função x vezes y dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado fora da origem e 0 na origem. Quando xy está fora da origem e quando xy está na origem, certo? Bom, primeiro, como que a gente mostra que ela é contínua no 0, 0? Desculpa, que ela não é contínua no 0, 0. Faz o teste dos dois caminhos, tá? T2C mostra que f é descontínua em 0, 0. Isso é fácil para vocês, né? Hoje é fácil. Aplica um caminho que o x é 0 e um caminho que o x é igual a y, vocês já vão enxergar. Tá bom? Vocês vão chegar em valores distintos. Agora vamos mostrar aqui o que vem a novidade, né? Como que eu calculo a derivada parcial dessa função na origem, tá? 2. Vamos calcular as derivadas parciais na origem. Fora da origem, ó, né? Quando fazer assim, ó, para xy diferente de 0, 0, você vai utilizar a regra de diferenciação usual que a gente conhece. Ou seja, para xy fora do 0, 0, quanto que fica a derivada da f com relação a x? Vamos fazer esse cálculo aqui, por mais que não seja necessário exatamente agora, mas vai precisar em breve, tá? Vamos fazer essa conta aqui. Quanto que dá a derivada parcial da f com relação a x? Vamos lá, a gente vai aplicar a regra de derivada que a gente conhece de derivada parcial para essa função. Então, vai ficar x vezes y dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, derivada com relação a x. Então, eu vou tratar y como constante. Então, vamos lá, vamos aplicar a regra do quociente. Eu vou chamar esse camarada aqui o numerador de primeiro, o denominador de segundo. E vamos lá. Então, ó, derivada do primeiro com relação a x deu y, vezes o segundo é x ao quadrado mais y ao quadrado, menos o primeiro vezes a derivada do segundo com relação a x, vai dar 2x dividido pelo de baixo, ou seja, o denominador ao quadrado. Beleza, vamos organizar agora isso que a gente obteve. Então, essa conta vai dar x ao quadrado, y ao quadrado, mais y ao cubo, menos 2x ao quadrado, 2x ao quadrado y, né? Se eu não fiz conta errada,
Isso não, aqui tá errado, né? X ao quadrado y, aqui é só y. Então é x ao quadrado y cubo, aqui vai dar x com x ao quadrado, 2x ao quadrado y, isso mesmo, dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo ao quadrado. Certo. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos prosseguir com a conta, né? Eu não ia precisar fazer isso. Eu só estou fazendo, eu não vou precisar usar essas regras agora, tá? Só estou mostrando para vocês que fora da origem é assim que a gente calcula a derivada parcial. Então, vamos terminar a conta, vai. Eu me estendi mais do que eu precisava, mas ilustra que fora da origem eu utilizo as regras usuais. O problema é na origem. Então, vamos fazer agora fora da origem a derivada parcial com relação a y, para ver quanto que vai dar. Vai dar derivada com relação a y da função, que é x vezes y, x ao quadrado, y ao quadrado, agora com relação a y. Vamos fazer essa derivada. Deixa eu só arrastar ela para baixo, porque ficou muito perto aqui da linha. Vou mais para baixo aqui, para poder fazer essa igualdade tranquilamente. Bora lá. Então, vai ficar assim, igual, bora. Então, derivada do primeiro vezes o segundo, agora o x é constante. Então, vai ficar x, derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, dividido pelo o segundo ao quadrado. Essa última vai ficar, então, x ao cubo mais xy ao quadrado menos 2 vezes xy ao quadrado, dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 3. Tá, então, isso aqui é para xy fora do 0,0, diferente de 0,0, e para xy diferente de 0,0. Essas são as regras de derivação que a gente utilizaria para essa função. Mas e no 0,0? É isso que eu quero saber, tá? Não precisaria ter feito isso para fazer a derivada no 0,0, mas eu só quis ilustrar que fora do 0,0 é assim que você calcula. No 0,0, né? No 0,0, o que é a derivada parcial com relação a x da f no 0,0? Vamos escrever a definição. Isso aqui é o limite para h tendendo a zero da f. Você está calculando com relação à primeira variável. Então, nela, você vai repetir a entrada do ponto que você está calculando mais o incremento zero. Tá vendo? Repetiu o segundo ponto. Menos a f do ponto que você está analisando, 0, 0, e divide por h, certo? Então, ou seja, se a gente for reescrever isso aqui, nada mais é do que o limite para h tendendo a zero de f de h, 0, menos f de 0, 0, dividido por h. Agora, vamos de fato fazer substituições. Então, esse aqui é o limite para h tendendo a 0. Vamos lá. O que vai ser a f de h e 0? Nota que o h é diferente de 0. O h tende a 0, mas é diferente de 0. Então, a regra que eu vou usar para calcular essa função, eu preciso voltar lá na caracterização da função. A caracterização da função diz isso aqui, né? Ó, eu coloco a f no 0, 0 como 0, ou seja, f de 0, 0 é igual a 0, é o que diz essa segunda linha. E fora da origem eu vou utilizar essa regrinha, então é essa regra que eu vou ter que calcular. Ou seja, a f de h e 0 que está aparecendo lá, f de h0, f desse ponto, vai dar 0, está vendo? Porque no lugar do x entra o h e no lugar do 0 entra 0. Então é fácil ver na hora que entrar o h aqui e na hora que entrar o 0 aqui, a conta vai dar 0. Então você vai lá e substitui isso que a gente acabou de dizer. F de h e 0 é 0. A f de 0, 0 por hipótese também é 0, do jeito que é colocado. E bota aqui o h tendendo a 0. Bom, essa conta vai dar 0. Pelos mesmos argumentos que a gente acabou de utilizar, né? Ó, então, portanto, a gente acabou de mostrar aqui. A f, eu vou sair dessa notação aqui agora e eu vou usar essa, né? F de x. Tanto faz, tá? Você pode usar qualquer uma delas. Eu fico intercalando elas só para ilustrar o uso mesmo. Então, a derivada no 0, 0 vai ser 0. A derivada parcial com relação à primeira variável no 0, 0 é 0. Mostramos o primeiro item. Agora, de maneira análoga, quanto que dá a derivada parcial com relação a y no 0, 0? Mesma conta, limite para h tendendo a 0 de f. Agora, o que acontece? Você está calculando a derivada nesse ponto. Como a derivada é com relação a y, é na segunda entrada que você adiciona o incremento.
subtrai a f do ponto, divide pelo incremento que está tendendo a zero. Faz o ajuste, limite para h tendendo a zero, de f de 0 h menos f de 0 e 0 dividido por h. Agora vamos lá, o que é f de 0 e h? Volta na cara da função, lembrando que o h tende a zero, mas é diferente de zero. Essa é a função. Como o h tende a zero e é diferente de zero, agora eu estou querendo calcular a f de 0 e h, lá naquele limite. Aqui vai entrar o zero no x, aqui vai entrar o h no y. Pelo mesmo argumento, essa conta vai dar zero também. Então, você volta lá onde você estava fazendo a conta e faz as substituições necessárias. Então, vai dar limite para h tendendo a zero, essa conta dá zero, essa conta dá zero, o h tendendo a zero, essa conta vai dar zero. Então, portanto, a gente mostrou, vamos agora só mudar a anotação aqui, mas a gente sabe que dá no mesmo, eu poderia usar essa mesma no lugar dessa, vou botar f de fy derivada com relação a y, no 0, 0 também deu zero. Então, o que a gente provou? Então, nesse ponto a gente conclui o seguinte, pelo passo 1 que a gente fez aqui, T2C mostra que f não é contínua no 0, 0, que f é descontínua no 0, 0. E o passo 2 mostra para a gente que as derivadas parciais existem. De maneira análoga, eu posso pensar. Esse é um exemplo de uma função que possui as derivadas parciais num ponto, mas nesse mesmo ponto a função não é contínua. Ou seja, esse é um exemplo que ilustra o seguinte fato. As derivadas parciais não generalizam a noção de derivada de função de uma variável real. Por quê? A derivada de função de uma variável real num ponto, quando existe, implica em continuidade. Ser diferenciável implica ser contínuo lá em uma variável. E aqui nesse caso, não. Tá bom? Em duas variáveis não, porque tem esse exemplo e tem outros que furam também, mas esse é um deles para a gente aprender esse conceito. Até o próximo exemplo.